Fala, gente! Hoje eu queria explicar um pouco sobre chat templates e tokenizers. Na verdade, isso daqui é de um curso do Hugging Face. Hugging Face é uma biblioteca open source que tem bastante coisa com modelos de LLM, né, os open source. Esse é o curso, que chama Small Course, né, que é sobre Fine Tuning Language Models. E a primeira parte, né, do curso, se for aqui, é Instruction Tuning, tem introdução e aí é Chat Templates. E eu achei que eu li, né, a primeira parte, não tem exercício esse ainda, mas eu queria explicar, né? Acho que é um bom jeito de aprender a explicar, tentar explicar para outra pessoa. Então foi o que meio que motivou para para preparar esse vídeo. Mas vamos lá então. O curso, né, começa explicando a diferença entre modelos base e modelos de instrução. Então, os modelos base, na verdade, são os LLMs tradicionais, entre aspas, né? Que, na verdade, LLMs eles são treinados para prever o próximo token, né? Não é nem a próxima palavra, teoricamente, é o próximo token. E, então, é treinado em texto bruto, prevê o próximo token, né? Você pode pensar como se fosse a próxima palavra e ele tenta completar a sequência de texto. E aí, em comparação com isso, os modelos de instrução. E os modelos de instrução eles são fine-tuned, né? Então tem os modelos base, eles usam isso como base, mas eles estão tunados, né? Tem uma post-training, né? Um post-processing, que é para seguir instruções. Então ele entende perguntas, entende comandos, e é mais como se fosse uma conversa mesmo, né? Então o modelo base, ele normalmente funciona mais ou menos assim, né? Então você vê que tem as palavras, né? Normalmente, na verdade, são tokens, né? Mas você pode pensar como se fosse cada palavra. E aí depois disso o modelo, nesse caso que está ilustrado é o GPT-3, então é antes do ChatGPT, essas coisas todas, tenta prever quais são as próximas palavras. The first law of robotics is a robot may not, yara yara yara. Né? E os modelos de instrução eles são treinados, na verdade, para responder a essa estrutura. Então, essa é a estrutura básica, né? Quando você fala com o ChatGPT, por trás dos panos você tem a estrutura JSON, né? Então, uma lista de estruturas, né, que você tem um papel, ou nesse caso é o usuário, ele pergunta como é o tempo, e o assistente, né, conversa com alguém com papel de assistente, né, responde que vai verificar. E isso daqui que por trás dos panos, né, quando tem cada mensagem na verdade é uma dessas estruturas. E tem esses dois papéis que estão mostrados aqui, o usuário e o assistente, mas também tem outros papéis, né? Tem o usuário, assistente e também tem o sistema. O sistema é uma primeira mensagem, na verdade, que é a primeira coisa que o LLM vê, que ele bota bastante peso, na verdade, e você pode instruir o LLM a agir de maneiras diferentes, né? Então, por exemplo, esse daqui é sobre atendimento de cliente profissional, seja do caso prestativo, esse daqui é um engenheiro de software sênior, fornece explicações técnicas detalhadas, e um último exemplo aqui é sobre escrita criativa, né? Então, para ajudar a criar histórias envolventes. Sempre faz, antigamente, né, antigamente, um ano, né, que essas coisas mudou bem rápido. Um ano atrás, mais ou menos, isso daqui fazia muita diferença. Então, se você falar, você é um engenheiro software sênior, você é um expert de não sei o quê, só de você falar isso, você já tinha respostas mais sofisticadas, respostas de maior qualidade. Hoje em dia não é muito o caso, na verdade. Mas o System Prompt ainda é muito importante quando você quer traçar limites, né? Tipo, você nunca vai, sei lá, se você é um atendimento ao cliente, você nunca vai dar dados pessoais, ou você nunca vai mudar o preço dos produtos. Se você é um engenheiro, ou então, por exemplo, falar sempre responda em português. Essas são as coisas que você colocaria no System Prompt. E botar exemplos também, então você pode ser bem detalhado com essas coisas. Como que você utiliza nessas mensagens todas? O jeito mais fácil no Hugging Face é criar esse pipeline. E eles falam que é um pipeline não é um modelo porque a primeira coisa que ele pega essas mensagens, bota no template que a gente vai mostrar, que é o que a gente vai falar nesse vídeo, mas ele também faz o tokenizing, né? Tokenize the sentence, né? Então, tipo, ele pega essa palavra daqui, essa frase, e ele quebra em vários tokens diferentes, né? Por exemplo, talvez a assistente, talvez seja assist e ent, né? Que é uma maneira de tentar reduzir a quantidade de tokens, né? Então, na verdade, o que o modelo vê não é bem isso. Bom, acho que é mais fácil rodar, né? Vamos rodar esse código para ver o que acontece aqui. Só para mostrar que aqui é o pipeline, eu boto text generation, que acho que é um atributo para ver qual que é a função disso. Esse é o modelo, então esse é o modelo open source do Hugging Face, que é o Small 3B, que é um modelo razoavelmente pequeno. E device map é só para onde que você vai botar, se é GPU, sem CPU, qual que é, né? E aqui eu estou no Mac, então vai ter o chip especializado do Mac para isso. E aqui no final esse pipe é o que você chama, com as mensagens que eu defini aqui. E aí você tem uns outros atributos aqui que eu não vou explicar muito nesse vídeo daqui, tá? E vamos lá. Deixa eu fechar isso daqui. O código, vamos limpar. De novo, esse daqui é o mesmo código que está lá,
tá? Então, se eu botar UV Run 01, esse código vai estar todo disponível no... Vou botar na descrição do vídeo. E isso daqui foi cortado no slide, né? Mas só para mostrar que se você for rodar com UV, ele também tem as dependências aqui, tá? Então, teoricamente, só você rodar UV Run, teoricamente, deveria funcionar. E a primeira vez que você roda isso demora um pouco, porque precisa baixar os pesos do modelo. Mas depois, da segunda vez, você vê que ele só faz o loading do checkpoint charts, ou seja, já baixou as coisas, são vários arquivos diferentes, porque é um modelo grande, e aí ele só roda, né? MPS é Metal, deixa eu lembrar o nome, é basicamente uma coisa da Apple, né? Metal Performance Shaders, que na verdade é tipo um GPU que roda no Mac, né? Que é para ir mais rápido. Deixa eu fechar isso aqui também, que a gente precisa ver disso. Enfim, então a gente roda aqui o código, você vê que, enfim, você tem um sistema, você tem um conteúdo, e aí aqui a resposta, você vê que o Generated Text, que é o que a gente está interessado, na verdade ele responde tudo de volta, né? Então ele regurgita todas as mensagens de antes. Então você vê que aqui, primeiro que você vê que a estrutura não é texto, né? É realmente um JSON mesmo. E você vê que tem o sistema, o conteúdo, você é um assistente amigável, você é um assistente amigável. O role user, qual a primeira capital do Brasil, role user, qual a primeira capital do Brasil, e você vê que o modelo aqui já sabe. Às vezes ele tem esse think, né? Esse daqui é um modelo reasoning, na verdade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E você vê que o reasoning é, na verdade, em inglês, né? Porque o modelo foi mais treinado em inglês. Então ele pensa um pouquinho nesse caso, se eu fosse rodar de novo, talvez não... na verdade, bom, a resposta nem tá aqui, então vamos tentar rodar de novo, ó. Às vezes ele, porque eu botei a temperatura, as coisas não são sempre bem reproduzíveis, né? Então, às vezes ele usa o think e às vezes não, o reasoning mode, né? Na verdade, na maior parte das vezes, quando eu estava testando o código antes de gravar, ele não estava. Então, vamos ver o que acontece agora. Isso, pronto. Você vê que aqui ele não pensou e ele responde direto, né? Ele bota a primeira capital do Brasil foi Salvador, se tornou-se tal. E eu botei no máximo 128 tokens, por isso que aqui ele não acaba, né? Porque ele viu que depois de 128 ele só parou a produção de tokens e ele não terminou a resposta, na verdade. Enfim, e é isso, né? Então vamos ver como que ele funciona, né? Como é que você pode aplicar esses templates sem chamar o LLM. Então isso daqui foi chamando o LLM e como é que eu posso ver o que acontece nos passos intermediários. Nesse exemplo aqui, eu não tô carregando o modelo, você vê que é o Auto Tokenizer, então na verdade eu tô carregando só o Tokenizer aqui. É uma conversa um pouco diferente, né? Você vê que tem sistema, usuário, assistente e usuário de novo. E aqui a gente está chamando o tokenizer, né? Quando eu estava fazendo isso no passo anterior, que é o pipeline, a primeira coisa que ele faz no pipeline é carregar esse tokenizer e rodar também. Então, se você rodou o código anterior e você for rodar esse, você não vai ter que baixar o tokenizer de novo. Se bem que o tokenizer também normalmente não é muito pesado, não, né? Vamos ver o que acontece. Limpar isso daqui de novo. Aqui é o aplicar template, UV run template. E é isso. Então você vê aqui, primeira coisa, aqui é um formato bem diferente, né? Esse daqui é mais parecido com o Markdown, esse daqui que tem esses tokens especiais. Mas antes disso, você vê que, bom, começa com esse IAmStart, que é Instant Message, né? Uma coisa sobre a mensagem, o começo da mensagem. E esse é o papel. Então você vê que aqui o papel é System. Ele sempre adiciona, esse daqui não foi eu que coloquei, eu acho que é uma coisa que não dá para mudar, tá meio, talvez só, a não ser que você abra o modelo, tenta fazer as coisas diferentes, né? Mas o Hugging Face, como ele foi treinado em junho de 2025, você vê que eles botam que os dados, né, foram... O modelo tem conhecimento de coisas até junho de 2025, né? E a data de hoje, que ele deve pegar pelo sistema, é dia 3 de janeiro de 2026. Ele também fala que tem um Reasoning Mode. Então, com essas informações, que, por exemplo, se eu perguntar, quem ganhou o jogo de ontem, né? O ChatGPT vai saber que nos dados que ele foi treinado, ele não vai conseguir responder, porque essa mensagem já está embutida ali no metadata. Aí tem os Custom Instructions, na verdade, que é o que eu botei no System Prompt, né? Você é um assistente técnico. E aí aqui você vê que tem as mensagens, né? Usuário, esse daqui é para indicar que a mensagem terminou, né? Message Start User, e você vê que aqui End, né? Start, End, etc, etc. Então você vê que é uma coisa bem diferente. E se a gente for, eu copiei e colei aqui só para mostrar que se você for ignorar o comecinho, né? Você vê que o resto é tudo exatamente igual. Você é um assistente técnico, qual o chat template, padronizam a conversão de diálogos e como é esse formato. Uma coisa que você vê que não tem aqui, que ele adiciona, é esse assistant, né? É começo de uma mensagem, né? Que é igual essa daqui, se for ver. E por que ele adiciona isso? Um dos parâmetros de antes, né, que eu não cobri, é esse Add Generation Prompt. E por isso que isso, na verdade, adiciona. Se eu não tivesse adicionado isso, nesse exemplo, por exemplo, aqui, né, que é um bem simples, você vê que nem tem System Prompt, a gente também vai ver como isso afeta o Chat Template. Para essa mesma conversa, eu não usei o prompt, o Add Generation Prompt,
e eu adicionei. Então a única coisa que mudou são esses dois e depois eu imprimi, né, na página, fiz o print na página, que é esse código daqui. Vamos ver. 04. Você vê que, primeira coisa que vai até me surpreender um pouco, quando você não coloca um System Prompt, o Hugging Face vem com o System Prompt dele, e você vê que é em inglês. Então, se você quiser que seu modelo escreva em português, talvez seja até bom você copiar e colar, mas escrever só em português, para você todo o contexto da conversa em português, que vai ajudar, provavelmente, né, a manter a conversa do seu bot em português também. Enfim. E aí você vê que com o chat template, né, o primeiro é false e o segundo é true. Quando está com false, né, quando ele não adiciona o generation prompt, você vê que a mensagem acaba. Não tem mais nada depois, né? E quando add generation prompt está como true, ele adiciona no final. O resto é tudo igual, né? Se eu até pegar aqui, vamos ver se funciona. Se eu até botar um Ctrl F aqui, você vê que é tudo igual. E aqui as mensagens também você pode verificar uma por uma que elas são iguais. Por que tem isso? Quando você está treinando o seu modelo, você quer indicar para o modelo que isso é uma conversa boa. É uma conversa que começa, tem meio, tem fim, etc, etc. Mas quando você está fazendo inferência para o modelo, você adiciona isso daqui para indicar para o modelo que ele precisa completar essa frase. De novo, os modelos de LLM, né? A única coisa que eles estão fazendo é prevendo o próximo token. Né? Prevendo a próxima palavra, prevendo o próximo token. Aqui, como você já está falando que a próxima mensagem é do assistente, o modelo já vai começar a gerar tokens como se fosse assistente. Se você estivesse continuando isso daqui, né, talvez ele ia botar uma outra mensagem do usuário, talvez seja uma outra coisa, né? E você quer ser um pouco mais restrito que isso. Então, basicamente, enfim, de novo, recapitulando, né? Quando você está treinando, acho que isso daqui normalmente esse é o padrão que você segue, né? Para você falar, essa é uma conversa, e depois você faz o backpropagation, faz tudo lá. E quando você está em inferência, já começa, entre aspas, né, a mensagem do assistente para o modelo poder continuar daí. Espero que tenha sido claro. Não sei se foi muito claro, mas enfim. Se você quisesse fazer o oposto, né? Então, eu tinha... A mensagem acabou para treinar. Aqui eu comecei a mensagem do assistente. E se eu não quisesse terminar essa mensagem, como que a gente faz? Tem um outro parâmetro que é o continue message equals true. E nesse exemplo você vê que a mensagem, o usuário pede para formatar a resposta em JSON. E na resposta você vê que a resposta já começa, mas ela não está terminada. E eu quero que o LLM, em vez de você... Não, o tokenizer, né? Na verdade, nem um LLM, né? Eu não quero terminar a mensagem e eu também não quero começar a mensagem do assistente. Eu queria continuar a mensagem que foi já pré-preenchida, né? Então, você pode colocar o continue final message como true aqui. E eu botei aqui o add generation prompt como true também só para mostrar a diferença, né? E se você tentasse colocar os dois juntos, um do lado do outro, ia dar um erro. O Hugging Face não permite isso de você. E vamos lá. Se eu botar UV run 08, continue final message. De novo, tudo aqui é igual. A gente não botou o System Prompt, então tem o System Prompt que é default, né? E aqui você vê que é o que a gente queria. Então, de novo, o LLM vai receber, entre aspas, esse texto, e ele vai continuar preenchendo a partir daqui. E quando você bota a generation prompt equals to true, ele meio que termina a mensagem. Então é como se o assistente vai ver isso, vai ver a mensagem, é como se fosse um outro papel. Eu acho que não tem a mensagem anterior. Então, na verdade, é para você meio que... Você encaminha, né? Você faz uma sugestão para o modelo para continuar seguindo nessa estrutura daqui. Por que isso pode ser interessante, né? Quais são as aplicações práticas para isso? Uma é se você quiser fazer uma saída estruturada em JSON, né? Que é o exemplo que também estava. Por exemplo, se a mensagem for answered, você pode botar Paris, com a confiança, etc. E todas as outras coisas lá. Se você quiser completar código, então você já começa com um código aqui e o modelo vai completar para você. Ou se você quiser fazer alguma coisa com raciocínio guiado, até pensando naquele thinking mode. Então você pode botar o think, você pode falar assim, vamos pensar um pouco sobre isso, e aí o modelo vai continuar nessa mesma linha de raciocínio. Enfim, muita coisa. Vamos fazer um recap, né? Quando está o apply chat template, né? Que é aquele método do tokenizer que a gente viu. Se a gente tem essa conversa, né? Formato de resposta em JSON, a gente poderia botar add generation prompt como false, que a gente usa para treinar. Então, essa mensagem é adicionada, esse tag, né, esse token é adicionado no final, que é como se fosse uma conversa terminada. Você pode botar o add generation prompt como true e basicamente ele termina a mensagem anterior, que isso daqui seria para treino, isso daqui é para inferência. Ele termina a mensagem anterior e começa a mensagem do assistente, que também nesse caso não é o que a gente gostaria. E outro você pode botar continue final message
como true e na verdade ele não modifica, né? Ele não adiciona nada no final, ele deixa como está e o modelo de LLM teria que completar essa mensagem. Thinking Mode, que eu estava falando sobre raciocínio também. Basicamente tem um token especial aqui que é Thinking, que é como quando um modelo está em Thinking Mode, se for o ChatGPT, hoje em dia é o 5.2 Thinking, né? Ou o que tinha antes que era o Reasoning Models, que era o O3, essas coisas assim. O Thinking Mode é quase como se o modelo estivesse falando com ele mesmo em voz alta. Então, você pergunta uma coisa aqui, o modelo fala assim, preciso multiplicar isso, vamos quebrar isso daqui, tal. Isso é um exemplo hipotético, né? E entre esse thinking, é uma coisa que o modelo, de novo, é como se estivesse pensando em voz alta, mas isso não aparece na conversa normalmente, né? A não ser que, por exemplo, se você for usar um modelo DeepSeek, o modelo DeepSeek mostra isso, né? Mas a ideia é que, como o modelo está prevendo o próximo token sempre, às vezes, se você tem uma linha de raciocínio, se você tem um raciocínio antes, né? Esse contexto também é levado em consideração quando o modelo vai te responder. Então a resposta, tipicamente, né, eles conseguem ver que a resposta tem maior qualidade. Mas enfim, é um token diferente, né? É mais isso mesmo que eles falam no curso. Esse daqui. Outra coisa também que os modelos fazem hoje em dia é chamar ferramentas, né? Que é o function calling ou tool usage. Como que umas ferramentas são aplicadas hoje, né? Hoje em dia. Então, quando você cria uma conversa com um LLM, com um ChatGPT, qualquer coisa, você tem essa estrutura JSON que acaba explicando quais são as funções que estão disponíveis para o modelo. Então, por exemplo, tem aqui em getWeather, você bota uma descrição, né? O que essa função faz e quais são os parâmetros, né, que você pode usar com essa função. Nesse caso, é uma cidade e estado, né? Então, que é com uma string, texto, né? Ou então a unidade. E você vê que a única coisa que realmente é necessária é a localização aqui. E esse daqui é só um exemplo de uma outra ferramenta de calculadora. Você adiciona as duas como uma lista e você passa isso para o modelo. E o modelo, durante a conversa, ele pode escolher entre, por favor, execute essa função com esses parâmetros para mim e me diga qual foi a resposta qual foi o output, né, dessas funções. Numa mensagem fica mais ou menos assim. Isso daqui é as mesmas ferramentas de cima, né? Que foram definidas, eu só omiti para caber tudo num slide só. E imagina que você tem uma conversa aqui, primeiro que a mensagem de sistema, né, que você é um assistente com acesso a ferramentas, o usuário pergunta qual é o clima de Paris, e o que acontece na conversa normal, né, é que o assistente pode ou não pode responder. Então, nesse caso, o assistente respondeu com o conteúdo, vou verificar o clima de Paris para você, mas além disso, e isso daqui não é visto na interface gráfica, né, do ChatGPT, o modelo também pede, por exemplo, por favor, execute essas function calls, né, ou execute essas tool calls. Nesse caso, ele está pedindo para você, para o desenvolvedor, né, o sistema que for, executar getWeather, com os argumentos de localização Paris, France, e unidade Celsius, que aqui nem era obrigatório, mas ele pede. Aí tem essa mensagem com esse role tool, que é uma especial, entre aspas, né? Que não é uma mensagem de verdade, mas nesse meio tempo, né? O sistema, ou o usuário, ou o desenvolvedor, quem seja, executaria essa função com esses parâmetros dentro da função. E ele basicamente copia e cola, né? Você pode automatizar tudo com os scripts e tal, mas basicamente ele copia e cola. E aí o que essa mensagem está falando é que a resposta dessa função é isso. Que na verdade é uma estrutura JSON, né? Temperatura, condição sunny, tá com sol e umidade 60. E aí depois disso o assistente vem de novo, né? Você vê que não tem mensagem do usuário no meio. E o assistente vem de novo e fala assim, agora eu consigo responder a pergunta, porque eu tenho as informações que a função retornou. Né? O clima de Paris está ensolarado com 22 graus, 60% de umidade, um belo dia. Vamos ver como que isso fica na prática. Você vê que são as mesmas funções de ontem, é tudo igual, exatamente igual que estava no slide. E você vê que isso também vai afetar um pouco o System Prompt, né? Então, de novo, você vê, essas são a Custom Instructions, metadado. Aí o System, né? O System Prompt, né? A primeira mensagem que vai para o LLM, você vê que ele adiciona um rules, de novo em inglês, né? E você pode chamar uma ou mais funções para te ajudar a responder a pergunta. Enfim, tem a assinatura, né, das funções com essa estrutura aqui, com os XML tags. Enfim. E aí é que ele explica quais são as funções que estão disponíveis, né? Você vê que tem uma função que é getWeather, tem uma função que é calculate, que são as mesmas que estão definidas aqui, calculate e getWeather. E essa daqui como ficaria a conversa, entre aspas, né? Então você vê que começa de novo com a mensagem do usuário, qual é o clima de Paris. Aí o assistente vem e fala assim, vou verificar o clima de Paris para você. De novo, como a gente viu. Aí é que eles botam como uma mensagem do usuário, que eu achei interessante, né? Eu achei que ia ser uma mensagem com role
tool, mas não. No chat template eles transformam isso como mensagem de usuário e com a resposta, né, que é temperatura 22, etc. E aí o assistente consegue responder depois disso. E aqui o Add Generation Prompt está como false, então você vê que ele não começa a próxima mensagem depois disso. Esse chat template, se você for pensar, ele é bem simples. Tem algumas coisas antes, sim, óbvio, mas é bem sistemático, né? Tipo, cada mensagem vem aqui, você adiciona isso antes, você adiciona isso depois. E se você quisesse fazer um chat template seu, isso também é possível. Essa é uma customização avançada, né? Eu não acho que eu nunca vou usar, para ser bem sincero, né? Mais para você ver que tudo é definido com Jinja, né? Que basicamente é um jeito de você definir essas coisas. Você vê que esse end está aqui, você pode botar para cada mensagem, nas mensagens disponíveis, se a mensagem for row, adiciona uma string, né, que é system, se for isso, se for aquilo, enfim. Você pode definir as suas próprias, se você quiser, se você tiver um use case bem específico, e aí no Tokenizer você pode só substituir esse parâmetro, né, que chama de monkey patching. E é isso, né? Uma coisa só também que eu esqueci de mostrar antes, na verdade, né? Quando você for aplicar o template, né? Só para voltar para... Quando você vai aplicando o template, isso daqui eu mostrei lá no comecinho, né? Quando você aplica o template, eu mostrei isso daqui. E eu também falei que, na verdade, o modelo não recebe strings, né? O modelo recebe tokens, né? Então, na verdade, ele não nem recebe isso, na verdade. Ele recebe uma lista de fragmentos dessa frase, né? Uma coisa que você poderia fazer, esse é o parâmetro tokenize, né? Se você botar tokenize true, ou seja, não estou retornando uma string em vez de tokens, eu estou retornando os tokens agora, o que você vai ver não é texto. Você vê que você vê uma lista de vários números, basicamente, né? Eu sei que esse número corresponde a um token, então cada um desses números corresponde a um token, certo? Esse token daqui, com certeza, corresponde a IAMStart, que é um token especial, certo? Todas as mensagens têm que começar com esse IAMStart. Eu posso até verificar, que se eu botar aqui, você vai ver que ele aparece outras vezes aqui, aparece 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, certo? E cada uma desses números daqui, esses IDs, né? Na verdade eles representam diferentes tokens, e na verdade esses IDs são mapeados para uma matriz, um vetor de vários números, né? Que carrega um pouco qual é o significado de cada token. Então, na verdade, isso que o modelo vê. O modelo não vê strings, né? O modelo vê números, e esses números, na verdade, são IDs, são identificadores para um vetor, né? Uma matriz com muitos números mais, e esses números que carregam um pouco qual o significado de cada token. Se você quiser ver exatamente como ficaria, eu também falei que assistant talvez seja separado como assist e ent, né? Ou então padronizam, pode ser padronizam, né? Não é cada palavra que é um token. Você também poderia usar esse método, né, que é Tokenizer Convert IDs to Tokens. E vamos salvar. E aí ele mostra um pouco aqui, você vê? Esses daqui são os números anteriores. E você vê IAMStart, você vê que realmente esse é um token, você vê que ele aparece algumas vezes aqui. Metadata, você vê que é um token só, né? Então uma palavra só, desculpa, aqui, metadata. Mas tem alguns, vamos ver. Nizam, você vê a palavra padronizam são quebradas em 4 tokens. Ou seja, o que o modelo vê, o que ele prevê, não são palavras, não são caracteres, o modelo prevê tokens, né? Mesmo LLMs, você vê que é quebrado como L e LM. Né? Consigam, não sei o que está escrito aqui, ou entender o que é. Enfim, você vê que tem vários outros caracteres que são especiais, corretamente também de outra palavra que é quebrado em 3 tokens, né? Isso tudo é feito de maneira estatística, tá? Não é que ninguém foi lá e escolheu que essa palavra vai ser quebrada em 3 ou 4. É tudo baseado em dados. Mas daqui é só para também explicar um pouco que você tem isso, mas por trás dos panos também os LLMs quebram isso em tokens. E na verdade o que o modelo prevê são tokens. E na verdade essas previsões são que cada desses tokens tem uma representação matemática por trás, né? E é isso. LLMs, na verdade, o que faz é sempre isso, só prever a próximo token dessa frase. E o chat template, ele meio que quebra um pouco essa estrutura JSON nessa estrutura do chat ML, né? Que é o Chat Markup Language, que é uma coisa mais simples para eles entenderem. E é isso. Se você estiver interessado, né? Aqui é o link do curso. De novo, vou botar o link também na descrição do vídeo e tal. Também tem mais documentação, né, dos chat templates. Se você quiser também ver os slides é em Markdown, então também tá tudo, colocar os links de tudo para você. Recomendo, se você estiver interessado para seguir esse curso do Hugging Face. Eu estou seguindo ainda o curso, então quando eu for
aprendo mais sobre os próximos unidades, né? Eu também vou tentar criar uns vídeos para ver se para consolidar o meu aprendizado também. E é isso. Obrigado aí para todo mundo que sobreviveu até o fim do vídeo e até a próxima.